E se vocês quiserem mais vídeos dublados, é só vocês deixar os comentários, salvar esse vídeo e compartilhar, beleza? Então, bora fazer a dublagem. Os clássicos de Billy Graham. Bem, essa tem sido uma noite maravilhosa e eu gostaria de dar boas-vindas àqueles que se juntaram pela televisão esta noite, em várias partes do país e em outras partes do mundo. Agora, esta noite, eu gostaria que vocês fossem comigo para ao 19º capítulo de Lucas, e no 19º capítulo, uma pequena simples historinha que muitos de vocês conhecem ter ouvido desde a infância, eu lerei para vocês. O 19º capítulo, os 10 primeiros versos, se você tiver sua Bíblia, eu espero que sim. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, o qual era o chefe dentre os publicanos, e ele era muito rico. E este homem buscava ver a Jesus de onde estava, mas ele não podia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura, e correu adiante e subiu em uma figueira para vê-lo, pois ele passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o viu, e disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo que ele, Jesus, estava indo ser hóspede de um homem que é um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Veja, Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se tomei alguma coisa de alguém por falsa acusação, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Este dia a salvação veio a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E este é um dos versos-chave em todo o Novo Testamento, o 10º verso, porque ele lhes dá o propósito da vida de Jesus Cristo. Ele veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido. Mas aqui está esse homem, Jesus, Deus homem, andando através de Jericó. Ele está em seu caminho para morrer na cruz. E quando ele chega a Jericó, ele vê o cego Bartimeu, e ele o cura. E tem aquela tremenda experiência, onde Bartimeu estava dizendo: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. E quando Jesus passa por ele, ele clama e diz: quem é este que está passando? E alguém pareou e disse: Jesus de Nazaré está passando. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E se ele não tivesse clamado naquele momento, ele nunca teria sido curado. Jesus passou por lá uma vez. Da mesma forma que Jesus está passando na Flórida Central agora. E ele pode nunca mais passar por aqui dessa forma novamente, onde tanta gente se reuniu e orou e apoiou essa cruzada. Muitas das igrejas da Flórida Central cooperando nesta cruzada. Quando isto vai acontecer novamente, Jesus está passando por aqui, e para muitos de vocês essa pode ser a última oportunidade que você terá de ter certeza do seu relacionamento pessoal com Deus. Então, enquanto ele saía de Jericó, Jericó é relativamente uma cidade pequena, tinha um outro homem que queria ver Jesus. Seu nome era Zaqueu. E ele encontra Jesus saindo da cidade. Agora, Zaqueu era o homem mais odiado da cidade, ele era o homem mais rico da cidade. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Rico, desprezado, o exilado da sociedade, porque, percebam, ele era judeu, mas ele cobrava todos os impostos de Roma, o dominante país. Então, ele tentava pegar mais do que os impostos e pagá-las a Roma e preencher seus próprios bolsos. Era assim que os coletores de impostos eram naqueles dias. Eles se tornavam as pessoas mais ricas da cidade, as mais desprezadas pessoas na cidade, porque eles eram olhados como traidores do seu próprio povo. Eles eram vistos como ladrões, trapaceiros, e eles ficavam muito ricos como resultado disso. Agora, se Jesus tivesse considerado a opinião pública, ele teria olhado diretamente para ele, quando ele chegou a esta figueira, onde Zaqueu tinha subido. Agora, Zaqueu era um homem solitário, ele não tinha nenhum amigo. E há muitas pessoas solitárias aqui esta noite. Amigos que não te entendem. Amados que lhe traíram e que você falhou com eles na escola e sua solidão te levaram à amargura. Eu imagino que ele também era um homem amargurado, porque quase toda pessoa da cidade desprezava ele. Ele era odiado e evitado pela maioria das pessoas. Ainda assim, ele tinha uma curiosidade. Ele provavelmente ouviu sobre Jesus muitas vezes.
Talvez ele tenha ouvido os inimigos de Jesus dizer que ele era um demônio, que ele era um fanático, ou até um blasfemo, ou ele era um herético, ou que ele era um impostor. Talvez ele tenha ouvido um dos amigos de Jesus dizer que ele era um grande professor, um bom homem, o filho de Deus, o grande Messias, que havia sido predito, ou um grande profeta, mas ele queria vê-lo por si próprio. Eu posso ver. Zaqueu, ele está tentando atravessar aquela multidão. Ele era um homem muito baixo. Eu imagino algumas das pessoas tentando empurrá-lo e outras pisarem em seu pé para que ele tropece e caia. Ele está tentando correr o mais depressa que ele pudesse. Provavelmente, se ele tivesse vivido hoje, ele teria uma câmera com ele e tiraria uma foto de Jesus como minha esposa tem. Ela tem uma... E eu aproveitei a vida de casado antes de ela ter isso. Eu aproveito agora. Ela tirou uma foto minha outro dia desses e me chamou de O Golden Pond. Não sei o que quer dizer, porque eu tinha um velho chapéu e algumas especificações e eu estava sentado lá, ao lado de um tanque de peixes. E ela tirou uma foto e ela estava enviando ele agora, talvez no nosso cartão de Natal. E Zaqueu gostaria de ter um gravador. Eu me lembro, quando nós estávamos na Hungria. E o primeiro culto... Nós tínhamos milhares de pessoas, 20 a 50 mil pessoas naquele primeiro culto, ao céu aberto, fora de Budapeste. Enquanto eu seguia com a pregação, eu ouvi todos aqueles cliques acontecendo. Eu virei para minha esposa e disse, eles estão rangendo seus dentes? E ela disse, não, isso são gravadores. Todos têm um gravador. E eles pegariam a mensagem, então eles a mandariam através da Europa Oriental. As mensagens que haviam sido pregadas. E era uma maravilhosa coisa para mim, em Budapeste, que você poderia ir e comprar meus sermões que eles colocaram na forma de livros. E eu preguei sermões direcionados ao Evangelho como estou pregando agora. Deus está fazendo algumas coisas brilhantes, estranhas, eletrizantes ao redor do mundo. Coisas misteriosas. Coisas que superam o nosso entendimento. O diabo está trabalhando, mas Deus também está trabalhando. Agora, este homem, Zaqueu, estava tão ansioso para ver Jesus... que ele decidiu escalar uma árvore e escalou uma figueira. Agora há muitos obstáculos em chegar a Jesus que vocês enfrentam também. Ele enfrentou o obstáculo de ter tantas pessoas lá, tão baixo em estatura. Eu imagino que ele estivesse lá sentado naquele galho com aquele gravador, ou a câmera. Ele queria gravar tudo o que Jesus disse, ele estava tão interessado. Você também tem seus obstáculos. Agora, se você está assistindo pela televisão, agora você pode pegar o telefone e ligar para este número que você vê na sua tela para obter ajuda espiritual. Agora, há pessoas em prontidão para responder essa ligação. Ligue agora, enquanto eu estou falando. Mas você vê, a Bíblia diz, Jesus diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em toda a Bíblia você encontra escolhas feitas entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Moisés teve que fazer aquela escolha. Ele teve que fazer a escolha entre toda a riqueza no Egito e todo o poder do Egito como herdeiro do trono do Egito. E ele teve que dar as costas a isso e seguir a Cristo. Abraão teve que dar as costas a tudo o que ele conhecia para ir encontrar uma cidade onde o construtor e o feitor era Deus, pela fé. Então há pecados secretos que se tornam obstáculos para chegar a Cristo. As Escrituras dizem, purifica-me dos pecados ocultos. Perceba, homens olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha o que há no coração. Ele sabe o que acontece dentro do seu coração, Ele sabe o que você está imaginando, o que você está pensando, o que você está fantasiando. Ele sabe as coisas que você está desejando. Ele conhece os pensamentos malignos e o orgulho, a inveja e a ganância que está no seu coração. E Ele julga pelo que Ele vê dentro, não apenas o que Ele vê no exterior. Quantos de vocês são membros de igrejas em bons padrões? Oficiais na igreja, professores de EBD, mas lá no fundo você sabe que seu coração é tão escuro como o dos piores pecadores da cidade, e você sabe que você é um hipócrita e você está envergonhado disso, você não sabe o que fazer e você deseja que de alguma forma você possa achar paz e você não foi capaz de encontrá-la. Faça seu compromisso para Cristo. Esta noite diga, Senhor, me perdoe e eu quero voltar para Ti. Eu te conhecia, eu conheci o gozo de Cristo. Mas de alguma maneira eu perdi aquele gozo e eu gostaria de encontrá-lo novamente. E justiça própria também pode ser um obstáculo. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda não estão lavados de suas imundícias. Justiça própria, como os hipócritas nos dias de Jesus. Agora,
Zaqueu estava sentado lá. Ele achou o seu caminho até a figueira, assim como você encontrou o seu caminho até aqui. E curiosidade trouxe ele. Curiosidade. Você sabia que muitas pessoas buscam a Cristo por curiosidade? Muitos de vocês vieram a essa reunião por curiosidade. Muitos de vocês vieram porque alguém trouxe vocês, mas muitos vieram apenas por pura curiosidade. Nós ouvimos sobre um homem em outra noite que em seu caminho passou por uma rodovia. E ele viu as luzes ligadas. E eu acho que estava em um dos folheiros e um dos outros papéis que eu li. E ele simplesmente parou aqui. E ele encontrou um lugar para estacionar em algum lugar. E ele caminhou até aqui. E era metade do culto. Mas ele deu sua vida a Cristo. E ele diz isso no folheto, o gozo que ele encontrou em Jesus Cristo. Isso pode acontecer com você. Então ele chama Zaqueu. Zaqueu, desça. A multidão murmura. E eles ainda o fazem. Quando você come com pecadores ou tenta alcançar aqueles que estão do outro lado da pista, Jesus rasga a pele dos pecadores religiosos quando ele trata outros pecadores com ternura e amor. Perceba o argumento no debate que Jesus teve. Não foi nem mesmo com o Império Romano. Seu debate foi com os líderes religiosos, que não viviam como deveriam viver. Eles eram hipócritas. E há muitos de nós assim. Nós desenvolvemos aquela mesma coisa. E isso certamente é verdade em algumas partes do nosso país, onde as pessoas vão à igreja em grandes números. Mas durante a semana, eles não estão vivendo uma vida diária com Cristo. Mas perceba, Jesus nunca comprometeu. Ele nunca oferece uma graça barata ou uma salvação barata. Quando você vem a Cristo, você deve estar disposto a arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E note que ele disse, era uma chamada urgente. Ele disse, apresse-se, desce agora. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Não há um amanhã prometido. Não há uma promessa na Bíblia que você estará vivo amanhã. Deus não faz nenhuma promessa para amanhã. É hoje, agora, 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 através de toda a Bíblia. E foi uma ligação bem sucedida, pois Jesus foi à casa de Zaqueu. E provavelmente levou Mateus consigo, pois Mateus também tinha sido um publicano e um cobrador de impostos. Jesus disse, me siga, e Mateus levantou-se e o seguiu. E talvez ele tenha levado Mateus com ele para dar seu testemunho a Zaqueu. Eu não sei, mas Zaqueu provavelmente era muito orgulhoso. Ele mostrou a Jesus todas as coisas em sua casa, todas as artes que ele tinha, e os seus servos, e os bonitos carpetes que ele tinha no chão, e as belas janelas panorâmicas que ele tinha, e a bela vista lá fora, e a grama, e todas as coisas. Ele era tão orgulhoso daquilo tudo, mas Jesus provavelmente só parou em pé e ficou olhando para Zaqueu. E Zaqueu ficou imaginando, por que ele está olhando para mim desta maneira? Esses olhos penetrantes que estão alcançando minha alma. Então Jesus se vira e olha para fora da janela e vê a humanidade caída. Ele vê aqueles que estão sofrendo, aqueles que são pobres, que não têm nada, aqueles que Zaqueu tinha roubado e trapaceado. E Zaqueu sua consciência começou a incomodá-lo, ele foi convencido dos seus pecados. E de repente ele abre a porta. E ele gritou com toda a força de seus pulmões, Senhor Jesus, eu estou pronto. Se eu roubei de alguém, eu restaurarei quadruplicado. Eu devolverei tudo que eu já tomei de alguém. Eu só quero conhecê-lo. Foi preciso restituição. E ele diz que ele fez isso com um novo gozo. Em seu coração, ele fez alegremente. Parece haver muita pouca alegria em muitas das vidas modernas, até mesmo entre os que professam ser crentes.